Bom, a próxima oradora é a vereadora Soninha Francini, que, segundo o Donato, também falou que é do cinema. Eu também gostaria de ser do cinema, viu, vereadora? Tem a palavra por 5 minutos. Mas eu quis ser da política, vereador, não fiquei no cinema. Obrigada pela lembrança, vereador Donato. E eu quero endossar aí as falas a respeito dessa busca por solução no MOVA. É um exemplo de como, às vezes, a gente não consegue resolver um problema na política por meio do diálogo, do convencimento, da persuasão, às vezes por causa do receio do gestor público em confrontar um parecer da sua assessoria jurídica, e aí, às vezes, o jeito é sair da política mesmo e vir com outro parecer e recorrer à justiça mesmo para resolver um problema. Pode ser o caso agora dessa solução muito engenhosa oferecida pelo vereador Donato, para o município conseguir aportar recursos na Cinemateca, que é fazer um encontro de contas ali, né? A gente socorre esse equipamento cultural ligado ao governo federal e deduz isso da dívida que o município tem com a União. Quem sabe a gente consegue fazer isso pela via política, quem sabe, de alguma maneira, a gente consegue fazer isso por via judicial. Vários problemas vêm sendo enfrentados dessa maneira. E, por falar nisso, né, na política, na via judicial, na Subcomissão de Cultura, nós temos discutido, construído com os movimentos sociais alternativas para que a Secretaria de Cultura praticamente socorra os artistas, técnicos, produtores que não podem trabalhar, que foram impedidos de trabalhar durante a quarentena, a calamidade pública. A cultura conseguiu, assim, obteve a seguinte resposta, o seguinte posicionamento: a cultura não pode simplesmente transferir recursos para os trabalhadores da cultura sem exigir nada em troca. A cultura pode contratar os trabalhadores para oferecerem algum produto e algum serviço, e construiu, assim, alguns chamamentos, alguns editais, como o 2 de 2020, que exatamente procura manter atividades daqueles que exercem uma atividade que pode ser transmitida online, uma peça de teatro, uma apresentação circense, essa é uma das possibilidades. Outros que podem oferecer oficinas, orientações, alguma formação na sua atividade, vamos dizer, né? Ensinar como se faz alguma coisa. E aqueles que não têm esse perfil, para que possam fazer um relato das suas experiências, para que possam contar o que já viveram, o que vivenciaram. E com um pagamento de R$ 700 por cada atividade aprovada e oferecida. Pois bem, a Justiça suspendeu esse edital, concedeu uma liminar a favor de um munícipe, de um cidadão que disse que é um absurdo a cultura gastar milhões de reais sempre com os mesmos artistas e no momento da pandemia. Assim, não se tratam de milhões de reais para sempre os mesmos artistas, é um valor razoável, aliás, precisaria ser muito maior do que isso, por uma ampla distribuição, por uma gama muito grande de profissionais, com um perfil que não é o das estrelas da cultura, como dá a entender esse pedido. Mas a juíza acatou o pedido, né? Suspendeu o edital, dizendo que precisa ver se esse dinheiro não vai fazer falta para socorrer, para a saúde e para atenção emergencial à calamidade e à pandemia, né? Precisamos de recursos, vai lá se não vai faltar por causa disso. Sendo que a cultura, na verdade, já teve inúmeras dotações anuladas, tanto do seu orçamento original como de emendas parlamentares, exatamente para que os recursos fossem transferidos, por exemplo, para atenção à população em situação de rua. O Fomento ao Forró foi um desses casos, dotação anulada, transferido para Pop Rua. Então, a cultura vai usar os recursos de que dispõe, o que sobrou para a cultura, para fazer aquilo que é o seu papel, que é o fomento a atividades artísticas, culturais, de criação, de produção, de formação, enfim. Então, o vereador Donato, que é o presidente da Comissão de Finanças e membro também da Subcomissão de Cultura, e eu, que presido a Subcomissão de Cultura, preparamos também um documento. Liga o som que vocês ligou o microfone, Soninha. Desculpe, não sei em que ponto foi, mas dizer que queremos demonstrar para a juíza, eu, o vereador Donato, produzimos, né, um documento, assessoria do vereador, um ótimo documento, mostrando, né, para a juíza que esse recurso
será muito bem utilizado exatamente no contexto da pandemia. É preciso oferecer a possibilidade de atividades virtuais durante a quarentena. Então, até peço à presidência da casa, se possível, que solicite uma agenda, um despacho com a juíza encarregada, porque, ao que se sabe, ela não tem mesmo conhecimento de como funciona isso, como funciona a cultura dentro da municipalidade, e para que a gente consiga uma resposta o quanto antes, porque enquanto isso as atividades estão paradas, os recursos também estão parados. E já que eu falei em Pop Rua, né, que recebeu parte dos recursos anulados da cultura, eu peço ao José Luiz, então, que apresente aqui eu preparei uma breve apresentação baseada numa matéria de um jornal dos Estados Unidos, do estado de Washington, em resposta a um questionamento, uma pergunta mesmo, feita durante uma audiência pública em que estava presente um representante da Secretaria de Direitos Humanos, quando eu solicitei que a Secretaria de Direitos Humanos, que não é presa pelas mesmas tipificações super rígidas da política de assistência social, que cogite a possibilidade de criar camping para a população em situação de rua. Não sei se a apresentação aí já está no ponto. É um dos vários exemplos disponíveis aí pelo mundo de como o camping pode ser, sim, uma das alternativas de acolhimento à população em situação de rua. A cidade de Olímpia, que é a capital do estado de Washington, se viu, no final de 2018, com a sua população em situação de rua multiplicada por 10, e não podia, assim, barracas por toda parte, por toda a cidade. Uma decisão do Tribunal de Justiça impediu a cidade de remover as barracas, a menos que tivesse vagas de abrigamento para todas aquelas pessoas. A cidade não dispunha de vagas para todas elas, então resolveu cercar um estacionamento e permitir que a Pop Rua montasse as suas barracas ali, dentro daquela área do estacionamento. Claro que foi contestada. Eu acho que a gente já posso passar para o segundo slide, não estou enxergando bem daqui, mas claro que houve contestações. Algumas pessoas disseram o seguinte: na verdade o que vocês querem é varrer a Pop Rua toda, socar todo mundo num terreno só, que é para tirar as barracas da vista, e outras pessoas acharam que não, que era uma alternativa interessante, principalmente para as pessoas em situação de rua, que de maneira alguma se adaptam aos modos convencionais de acolhimento, porque tem problemas com o uso de drogas, porque tem outras questões relacionadas à saúde mental, porque tem passagem pela polícia e às vezes o acesso só é permitido a quem tem a ficha limpa. Então, muitos entenderam que essa era uma alternativa interessante. Já faz mais de um ano que o camping foi montado, então um jornal da cidade de Seattle, que também é no estado de Washington, foi lá verificar como é que vinha sendo essa alternativa. Então, em resumo, o que foi constatado é que o camping claro que não resolve todos os problemas. Mesmo com o camping, continuou havendo a presença de barracas em outros locais da cidade, mas menos, né? Um acampamento embaixo de uma ponte, por exemplo, ali numa avenida central, que tinha mais de 70 barracas, depois passou a ter um número muito menor, inclusive de pessoas que estiveram no camping legalizado e não se adaptaram e acabaram saindo. Então, alguns desafios do camping. Depois eu até gostaria de voltar. Eu acho que eu acabei juntando slides diferentes numa mesma apresentação, né? Então, depois eu passo os slides de novo numa outra ocasião, até porque eu já preciso caminhar para a conclusão. Quais são os desafios, né, do camping? Um é selecionar quem vai para o camping. Se são aqueles que já estão mais organizados, que já são mais cooperativos, que têm condições de contribuir com o próprio funcionamento do camping, com a limpeza, com a manutenção, com a organização, essa é uma escolha. Ou se podem ir para o camping justamente aqueles que estão mais desorganizados, que são mais refratários, que não conseguem se adaptar aos outros tipos de serviço de acolhimento. Então, em resumo, o que eu acho melhor das conclusões é o seguinte: em vez de se criar um camping para mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, como foi o caso na cidade de Olímpia, que se criem diversos campings para um número menor de pessoas, 20, 30 pessoas. Aí você consegue criar ambientes coletivos, como acontece na vida
real, nos campings, né, informais e irregulares, mas pessoas de vários perfis, em que umas atendem as outras, e um dia um está mais organizado, o outro está mais atrapalhado, um está careta, o outro está alterado. Então, você consegue administrar melhor um tipo de convivência de 20, 30 pessoas nesse ambiente do camping, do que, assim como num albergue. Um albergue para 1.000 pessoas é um lugar inadequado. Um camping para dezenas, centenas de pessoas também não é exatamente o melhor lugar. Eu vou, então, numa outra ocasião em que eu trate só disso, organizar de novo a minha apresentação e mostrar, inclusive, algumas ilustrações dessa experiência na cidade de Olímpia, que já vem sendo reproduzidas em outras cidades dos Estados Unidos também. E eu repito o que eu disse em outra ocasião. A gente pensa que Brasil e Estados Unidos são completamente diferentes, sim, de muitas maneiras, mas do ponto de vista do desafio de lidar com a população em situação de rua, são muito parecidas as questões. O que muda, talvez, é o tipo de substância utilizada de maneira nociva, né? Lá você encontra agulhas, onde aqui a gente encontra os cachimbos improvisados para o uso de crack. Mas, fora a substância em si, os problemas são muito semelhantes e as experiências podem, sim, servir como referência para as nossas. É isso, presidente. Obrigada pela tolerância.